Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui para mais um bate-papo penal no nosso canal, Professora Gisele Mendes, do YouTube. Estamos aqui hoje com um especialista em direito penal, nas ciências penais em geral, que é o professor Dr. Almir Reis, que é professor em dedicação exclusiva da Universidade Estadual de Maringá, a mesma universidade onde eu atuo. Então, vamos dar as boas-vindas ao professor Almir. Tudo bem, professor Almir? Tudo bem, professora. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Isso só vem engrandecer ainda mais o nosso curso e, por consequência, a nossa universidade. Parabéns mesmo pela iniciativa. Muito obrigada, professor. Bom, o professor Almir, ele tem uma obra publicada sobre a loucura penal, nós vamos comentar sobre ela na literatura penal, muito interessante do ponto de vista ali ontológico, da imputabilidade, a física quântica, acho que muita gente conhece. Mas hoje, eu convidei o professor Almir Reis para comentar conosco sobre a questão da detração penal e a sua relação com o cumprimento de algumas medidas cautelares alternativas à prisão no processo penal. Então, em primeiro lugar, professor Almir, comenta com a gente um pouco sobre o que é o Instituto da Detração Penal no nosso Código Penal brasileiro. Bom, o Instituto da Detração Penal está previsto no artigo 42 do Código Penal e o significado dele é que, no sentido de que a pena preventiva ou a pena provisória cumprida pelo sujeito, seja ela na modalidade preventiva temporária, flagrante, qualquer modalidade, deve ser descontada, fluída na parte da pena final aplicada na sentença, para evitar o bis in idem. Esse é o Instituto da Detração Penal. E quando se envolve medida de segurança, o tempo da prisão provisória deve ser computado no tempo mínimo previsto no artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal, para o exame de cessação de periculosidade. Muito legal, professor. Então, esse tempo, né, que uma pessoa que está sendo julgada e fica presa preventivamente, ele é contado lá no final, no seu tempo de cumprimento da pena, né? Isso é muito legal que os nossos alunos, nossos ouvintes conheçam. Conta para nós em relação a essas novas cautelares, professor Almir, como é que fica a detração penal nesses casos? Bem, é um tema muito importante a questão relacionada à prisão preventiva e as medidas cautelares em direito penal e direito processual penal. Nós observamos que nós temos em torno hoje de próprio sistema penitenciário brasileiro. Eu digo presos no sentido lato sensu, né? Porque daí eu vou encontrar 42% de presos preventivos e os outros 58% estarão distribuídos, então, nos regimes fechados, semiaberto, aberto e medida de segurança. Então, o que eu observo, mostrando essa estatística para vocês, é que o direito processual penal, ele não dialoga com o direito penal, na medida em que o direito processual penal prende e o direito penal solta. O direito processual penal prende por meio da preventiva, da temporária, e com certeza é mais a preventiva, 99%. E o direito penal tem institutos despenalizadores, tem sursis penal, tem livramento condicional, tem transação penal, tem penas a ser cumpridas no regime fechado, semiaberto e aberto, enfim, ele tem uma série de benefícios que o direito processual penal, para tentar corrigir os seus defeitos, porque o direito penal, ele é a resposta final, então ele criou o artigo 319 para colocar nas mãos do julgador medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva. Então, assim como nós temos penas restritivas de direitos que são autônomas e substitutivas das privativas de liberdade, o legislador, então, criou, em 2011, as chamadas medidas cautelares processuais, que seriam, então, substitutivas da prisão preventiva, para colocar nas mãos do julgador a possibilidade de meios menos gravosos à liberdade humana do que a prisão preventiva. Então, era para diminuir a população carcerária de mais de 40% no Brasil. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque hoje os juízes têm utilizado a prática seguinte: quando estão reunidos os requisitos, pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, os juízes, ao invés de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, eles têm decretado a prisão preventiva.
né? E quando não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eles têm aplicado as medidas cautelares, quer dizer, eles estão na contramão. Mas o que isso tem a ver com a possibilidade de detração penal? Veja bem, tem determinadas medidas cautelares diversas, nós temos 9 no Código no 319 do CPP, mas temos determinadas medidas cautelares diversas que se assemelham às regras do regime aberto e outras que se assemelham a algumas espécies de penas de interdição temporária de direitos do artigo 47. Então, se nós observarmos, por exemplo, as medidas cautelares do 319, inciso 1, que é comparecimento periódico no fórum, inciso 2, que é proibição de frequentar determinados lugares, o inciso 5, que é o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, o inciso 4, que é proibição de ausentar-se da comarca. Se nós compararmos essas medidas cautelares com as regras do regime aberto previstas no artigo 115 da LEP, que é comparecer em juízo para informar e justificar as suas atividades, que é permanecer no local, no local designado durante o repouso noturno, que é não sair de casa. Então, se nós observarmos essas regras, elas são ontologicamente iguais. Então, se elas são ontologicamente iguais, imagine o seguinte, que o juiz, no caso concreto, tem aplicado as medidas cautelares do 319 do CPP. Bom, então nós temos algumas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são semelhantes às regras do regime aberto de cumprimento de pena. Por exemplo, as medidas cautelares do 319, inciso 1, que é comparecimento periódico em juízo para justificar suas atividades, o inciso 2, proibição de acesso frequência a determinados lugares, o inciso 5, que é o recolhimento domiciliar no período noturno, o inciso 4, que é a proibição de ausentar-se da comarca, são praticamente idênticas às regras do regime aberto previstas no artigo 115 da LEP e no artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal. Então, a tese inicial que eu defendo aqui é a seguinte: quando um juiz cumulativamente aplica as medidas cautelares do 319, inciso 1, 2, 4 e 5, para o acusado, e no final do processo, a resposta penal dele é uma pena, e esta pena deve ser cumprida no regime aberto, tendo em vista a familiaridade, a similitude entre as medidas cautelares que ele cumpriu com as regras do regime aberto, nós devemos fazer uma interpretação, então, extensiva do 42 do Código Penal para contemplar a possibilidade de detração penal a esse condenado. Tá? E a segunda possibilidade em relação à detração a partir do cumprimento das medidas cautelares diversas é em relação à medida cautelar do inciso 6 do artigo 319. A medida cautelar do artigo 319, inciso 6, que é a suspensão do exercício da função pública, da atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio para a utilização na prática delituosa, ela é semelhante à pena de interdição temporária de direitos do artigo 47, inciso 1 e inciso 2, que é a proibição do exercício do cargo, função, atividade pública, ou a proibição do exercício da profissão. Então, observe bem, um exemplo bem prático. Se um médico, no exercício da medicina, trabalhando lá no hospital, por exemplo, Santa Luzia, um hospital privado, comete, em razão do exercício da atividade dele, um crime de apropriação indébita, e é preso em flagrante, e na audiência de custódia o juiz fixa a cautelar de suspensão do exercício da atividade médica dele, e ele fica, então, cautelarmente suspenso de exercer a medicina, por exemplo, por 1 ano, né? Ou seja, durante todo o processo. No final, vem a resposta penal. A resposta penal é que o juiz dá procedência ao pedido da acusação e, então, fixa a pena mínima do 168 de 1 ano, regime inicial aberto, e como ele atende às regras os requisitos do 44 do Código Penal, o juiz resolve substituir esta pena privativa por uma restritiva de direitos na modalidade de proibição do exercício da profissão. Então, veja,
há uma similitude entre a medida cautelar de 1 ano que ele cumpriu de suspensão da atividade dele, do ofício dele, com a pena, com a resposta penal de proibição do exercício. Então, eu vejo a necessidade de detrair esse tempo, porque ontologicamente elas são iguais. Então, se nós não permitirmos a detração a partir da cautelar com a resposta penal, nós vamos estar aí infringindo o princípio, né, do non bis in idem. Da mesma forma, é a cautelar prevista no 319, inciso 2, que é a proibição de acesso e frequência a determinados lugares. Ela é ontologicamente igual à interdição temporária de direitos do 47, inciso 3, que é a proibição de frequentar determinados lugares. Então, eu vejo o seguinte, em síntese, né? Quando a medida cautelar imposta pelo julgador durante a fase preliminar do processo, durante o processo, for igual, idêntica, guardar similitude à resposta penal, como esses casos que eu apresentei, eu acredito que nós devemos fazer uma interpretação extensiva do 42 para contemplar a detração penal, embora não previsto no Código Penal, mas tudo em atenção ao princípio do non bis in idem. Esse é o meu entendimento aí. Excelente, professor. Muito obrigada pela sua contribuição, pelo bate-papo, por essa tese tão inovadora. Parabéns pela sua postura. Agradeço muito sua participação. E proximamente nós voltamos em mais um bate-papo penal no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Obrigada. E até a próxima. Obrigado.